com você. Muito boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Passaram bem o feriado? Tenho certeza que sim. Pois bem, eu sou o Duíque, da equipe de História aqui do curso CPV, e estou aqui para fazer alguns comentários a respeito da prova de Direito, né, para a GV, obviamente. Bom, a respeito da prova como um todo, uma prova simples, né? Grandes temas cobrados aí a Primeira Guerra Mundial, a República Velha e a Era Vargas, né? Acredito que sem grandes problemas quanto a isso, né? A prova cobrou do aluno, como tradicionalmente, capacidade de interpretação de imagem, interpretação de texto e relacionamento entre o que acontece na história geral e o que acontece na história do Brasil. Vou fazer alguns comentáriozinhos a respeito de cada uma das perguntas, né? Primeira das perguntas, pergunta A, tratando da Primeira Guerra Mundial, dividida em 3 tópicos. Primeiro dos tópicos, tópico A, na verdade 3 perguntas, perguntava como se chamava a união entre França, Rússia e Inglaterra na Primeira Guerra, a chamada Tríplice Entente ou Entente Cordiale. Perguntava quais eram os seus principais adversários, as potências centrais, Alemanha e Império Austro-Húngaro, né? E como terminou a Primeira Guerra, sucintamente, com a vitória da Tríplice Entente, apoiada pelas forças dos Estados Unidos. Num segundo tópico, o examinador pergunta por que França e Inglaterra, rivais seculares, se uniram, né, aí numa aliança no início do século XX. Resposta sucinta para deter o expansionismo alemão, né? Lembre-se que no século XIX a Alemanha desponta como potência emergente, e Inglaterra e França, as potências consolidadas, são obrigadas a enfrentá-la, né? E o último dos tópicos, ele pergunta, primeiramente, quais as principais explicações para o desempenho da Rússia na Primeira Guerra e depois, que mudanças ocorreram em território russo a partir desta guerra? Pois bem, o trágico desempenho russo na Primeira Guerra está ligado ao relativo atraso econômico, tecnológico e militar desta nação frente à Alemanha, por exemplo, a crise política pré-revolucionária em que vivia a Rússia, né, a decadência do czarismo, né, e as próprias dificuldades pelas quais a Rússia passou ao longo do século XX, como a guerra contra os japoneses em 1905. Né? E quais as mudanças que ocorreram nesse território? Bom, temos imediatamente a perda de territórios com os tratados, né, de Brest-Litovsk e, muito mais importante, a própria Revolução Socialista e formação da União das Repúblicas Socialistas e Soviéticas. Né? Segunda das questões, questão B, a respeito da República Velha, né, com as imagens dos presidentes e tudo mais, perguntava, em primeiro lugar, o que foi a chamada República da Espada? Bom, é a primeira etapa da República Brasileira, de 1889 a 1894. É a consolidação da República, né, sob controle dos militares, Marechal Deodoro e Floriano Peixoto. E pergunta a ele também, que forças políticas a sustentaram? Os militares, obviamente, daí República da Espada, muitos deles influenciados pelo ideário positivista, as oligarquias cafeicultoras, principalmente do Sudeste Paulista, né? E podemos citar também a famosa classe média urbana e republicana, né? Participante romântica da República. Segunda pergunta, quais as principais características políticas do segundo período da Primeira República? Eu acho que, nesse caso, a maior dificuldade do aluno seria conseguir colocar todas estas características no espaço cedido. Mas seriam elas a própria República do Café com Leite, o que é ela, né? O domínio oligárquico de São Paulo e Minas Gerais sobre a federação, a política dos governadores, aliança do governo federal com as oligarquias estaduais, né? O coronelismo, domínio político regional por parte dos latifundiários, né, construído através do curral eleitoral, do voto de cabresto, das fraudes e etc. Né, este panorama que o aluno deveria construir. Na última pergunta, né, no último tópico, explique as principais características da política de valorização do café, praticada justamente aí pela República do Café com Leite. Quais eram as características? O que é a política de valorização do café? É o aumento do valor internacional do café, feito de forma artificial pelo Estado brasileiro, através da compra do excedente e da desvalorização cambial da moeda brasileira. Né? Teoricamente, os cafeicultores deveriam também esforçar-se por diminuir a produção, mas isso não vai ser a realidade. Né? E, para fechar, uma questãozinha sobre os anos 30, com 2 textos, onde o aluno deveria, como já comentamos, relacionar a história do Brasil à história geral.
né? Primeiro, pergunta-se de que forma a situação econômica e a Revolução de 1930 marcaram o clima político do Brasil na época. Bom, lembre-se que a crise de 1929, né, a crise dos anos 30, não só no Brasil, mas ao redor do mundo, terá como consequência principal a desvalorização, né, o abandono dos princípios liberais no campo econômico e dos princípios democráticos no campo político, né, e a consequente radicalização política, tanto à esquerda quanto à direita, né? Na sequência, o examinador pergunta como podemos explicar as tendências políticas de cada um dos movimentos citados nos textos e que relações podemos estabelecer entre cada um deles e a situação política do mundo na época, né? No primeiro texto, nós temos aí os integralistas, nosso grupo de tendência de extrema-direita fascista brasileiro, influenciado pelos regimes totalitários da Europa Central, marcadamente a Alemanha nazista e a Itália fascista, né? E no segundo texto, temos aí o Luiz Carlos Prestes, né, da Aliança Nacional Libertadora, a nossa agremiação de grupos de esquerda, incluindo aí de extrema esquerda, né, os comunistas, influenciados pela expansão do movimento comunista internacional, liderado aí pela União Soviética, né, e pelo sucesso da União Soviética, principalmente no campo econômico, nos anos 30, né? E para fechar a prova, qual foi o desfecho da crise política brasileira no final dos anos 30? Bom, desfecho da crise política é a implantação da ditadura varguista, o chamado Estado Novo, né? Justificado aí pelo avanço do perigo vermelho, né? A intentona comunista e o próprio Plano Cohen fazem parte disso, né? O nosso regime nacionalista, autoritário, populista, intervencionista, ditatorial, né? Que foi o Estado Novo. Sobre a prova era isso que a gente tinha para comentar. Eu gostaria de parabenizar todos os alunos que foram bem. Tenho certeza absoluta que os alunos aqui do CPV bem preparados foram muito bem. E para aqueles que foram mal, gostaria de parabenizá-los também pelo esforço que fizeram e desejar muitíssimo boa sorte para todos vocês. Tchau, tchau, pessoal.